Nós vamos falar agora da pandemia. Nós estamos em contato com a Andréa von Zuben, que é da epidemiologista e diretora do Departamento da Vigilância em Saúde de Campinas. Andréa, boa tarde. Boa tarde. Bom, Andréa, vamos falar, né, das experiências municipais, do monitoramento de dados, planejamento de ações no combate à pandemia. A gente tem tido muita discussão referente a isso, acompanhando na CPI da Covid, não é? E ainda temos no dia a dia essas dificuldades de controle. Agora, a gente estava falando até da fala do presidente Bolsonaro no Maranhão, mas o Maranhão passa a ser uma preocupação na medida em que lá foram detectados aí pessoas contaminadas com a cepa indiana, que tem indícios aí de um alto contágio. Então, há uma dificuldade em todo o país nesse monitoramento, inclusive por parte dos municípios, não é? Sim, sem dúvida. Acho que a grande dificuldade que a gente tem é que a gente tem pouca coordenação também central, então cada município está pensando em estratégias, né? E pensando nisso, até o meu prefeito, Dário Saad, aqui prefeito de Campinas, ele na Frente Nacional de Prefeitos responsável pela saúde, a gente teve uma experiência bem sucedida aqui, ele acabou pedindo, né, para junto com o projeto Conectar da Frente Nacional, a gente levar essa experiência para outros municípios, até porque acho que tem muita dificuldade das pessoas conseguirem, né, em cada município, cada um está tendo que meio que se virar com o que sabe, isso torna tudo bem mais complexo. E quais seriam os dados principais desse indicador, da experiência que você teve em Campinas, que pode ser aproveitado por outras cidades? Bom, uma coisa que é bem clara hoje para a gente, depois de 2 ondas, é exatamente que os casos eles chegam nessas ondas epidêmicas. Primeiro tem uma forte aceleração, depois um pico que dura várias semanas e depois a desaceleração. O problema é que dependendo do tamanho desse pico, há o colapso hospitalar. E embora a população fale muito, só abrir mais leito, isso não é real. É impossível em termos físicos, de recursos humanos, você continuar abrindo leito. E quando você baseia os seus dados em dados hospitalares, já são indicadores tardios. Nossa proposta aqui em Campinas, que a gente vem fazendo desde a primeira onda, mas com bastante aprendizado a partir da segunda onda, é a importância da gente monitorar casos sintomáticos respiratórios em unidades básicas de saúde em pronto atendimento. Ou seja, toda semana você vai vendo quantos casos estão sendo atendidos. Se começar a dar um aumento importante, é sinal que uma doença respiratória diferente entrou. A chance de ser Covid, ela é muito grande. Junto a isso, a gente está trabalhando com a positividade de exames laboratoriais, ou seja, de cada 100 testes PCR, quantos vão ser positivos para Covid? Quanto mais teste positivo, sinal que há maior circulação viral. Então, esses indicadores que são precoces, eles nos ajudam, está aumentando, mudou o padrão epidemiológico, está havendo circulação, já podemos começar a preparar a rede hospitalar e já pensar em medidas restritivas. Não adianta a gente esperar os hospitais estarem colapsando para implantar medidas, já que elas demoram de 4 a 6 semanas para fazer um efeito. Agora, André, a gente tem visto uma resistência cada vez maior da população ao isolamento social. Nós tivemos restrições mais pesadas, por exemplo, aqui na capital, e o isolamento teve pouca mudança, efetivamente, em relação às restrições que foram colocadas. E a gente tem visto em todo o país uma flexibilização maior, até porque há uma pressão do ponto de vista econômico, um cansaço das pessoas em relação a obedecer essas restrições todas, mas a gente sabe que chega no limite e de atendimento em que não tem muita saída. A gente está acompanhando isso na Argentina agora, que adotou lockdown de novo e muito radical. E a Argentina já passou por esse processo. Então, quando vem uma nova onda, é difícil conter. E aí eu queria colocar como é que vocês conseguem esse monitoramento através de exames, que a gente sabe que a testagem oferecida pelo setor público ainda tem deficiências, tem demora para sair o resultado, é coisa de a pessoa marcar para o dia seguinte e sair o resultado depois de 2, de 3 dias, pelo menos na maior parte das cidades. Eu estou citando, por exemplo, que eu já verifiquei aqui em São Paulo.
Bom, vamos por parte. Eu acho que tem mesmo uma fadiga pandêmica. Há pouco tempo atrás saiu até um artigo científico da Organização Mundial de Saúde mostrando isso. Eu acho que assim, a gente precisa mudar também um pouco o discurso para as pessoas conseguirem fazer um autogerenciamento de risco. Eu acho que a gente tem um discurso muito homogêneo, ou é lockdown, ou é mais ou menos liberado, as coisas começam a abrir, mas a gente tem que conseguir um meio termo. Por exemplo, quais são os lugares de maior risco, efetivamente? Hoje já está muito claro que são ambientes fechados com aglomeração ou com mais pessoas. Uma coisa que a gente fala muito pouco é que existe um risco real de festinhas familiares, de festinha entre amigos, que muitas vezes as pessoas entendem porque ela está num ambiente que para ela são pessoas da sua convivência, isso não tem perigo. Porque é neste momento que você tira a máscara, que você não mantém o distanciamento de 1,5 metro, não fica lavando as mãos. Então é importante a gente começar a falar mais para a população quais são os locais de maior risco, quais são os locais de maior transmissão, para as pessoas poderem também, junto com o poder público, estar trabalhando no sentido de se proteger. Eu acho que nesse ponto as campanhas todas falharam bastante. Muitas pessoas ainda nem entendem o mecanismo de transmissão completamente. Sobre exames laboratoriais, nós aqui em Campinas a gente migrou do Instituto Adolfo Lutz para um laboratório DASA, das Américas, que é um outro laboratório. A gente sai resultado muito rápido, a gente no máximo em 24 horas, e a gente monitora os resultados da rede privada. A gente nunca teve problema com isso. Então, os PCRs da rede privada, eles veem as notificações em tempo quase real para a gente, e nós conseguimos fazer esse monitoramento por um trabalho que a gente tem faz tempo de notificação, em que toda a rede particular também faz essas notificações para a gente. Essa questão do monitoramento depende muito da testagem mesmo e de se detectar o problema de início, inclusive para que a pessoa que esteja contaminada, ela possa se isolar e evitar a contaminação dos conhecidos. Como você disse, as pessoas acabam relaxando nesse contato próximo, né, com familiares. Isso pode acontecer até em locais de trabalho também, que tem uma proximidade. Então você vê o vírus como um inimigo. Então se você está perto de pessoas conhecidas, é como se ele não pudesse chegar, não é? Exatamente. A gente tem visto, assim, sem dúvida nenhuma, principalmente quando a gente fala de jovens, as aglomerações noturnas são muito importantes, tanto em festa como bar. Você vai com um grupo de amigos, obviamente você está num bar, você vai tirar a máscara, falar alto, beber, compartilhar bebida, copo, tudo mais. Então, eu acho que o direcionamento, né, dizendo, primeiro, a gente conseguir fazer um rastreamento de contatos é muito importante, porque a gente sabe que o maior transmissor é o positivo e seus contatos, pessoas que ficaram a menos de 1,5 metro sem o uso de máscara. Essas pessoas têm que ser bem monitoradas e deve haver teste disponível para que a gente faça um PCR dando negativo. Geralmente a gente faz até 2, a gente libera essa pessoa, porque eu acho que tem que ter um entendimento também do poder público, que as pessoas, elas têm trabalhos informais, elas têm trabalhos autônomos, e às vezes a gente simplesmente fala, você tem que ficar 14 dias em casa sem sintoma, porque você foi contato de um positivo, é muito complicado. Então, ter o teste é uma ferramenta muito importante, inclusive de adesão da população, né? Porque se ele vê que ele está positivo, ele vai conseguir cumprir as medidas com mais rigor, ou eventualmente se sair de casa vai sair com uma máscara cirúrgica, não vai ficar perto de ninguém. E aí, sem o teste, é muito complicado, né? Porque a gente vê que as pessoas acabam cansando e acabam não fazendo, e aí que a gente peca enquanto poder público também. Inclusive, essa responsabilidade maior, essa forma de lidar com a pandemia ajuda na retomada da atividade econômica, que é um ponto importante, não é? De novo, né, eu acho que essa fadiga pandêmica, ela tem razão de ser. Nós estamos há 14 meses
quando a gente começa lá em março, as pessoas achavam que iam ficar um mês e meio em casa, ia passar, o vírus ia acabar, e não é isso. Então eu acho que a gente está no momento que a gente precisa, sim, fazer uma análise de dados bastante cuidadosa, fazer rastreamento de contatos e trabalhar melhor com a população, né? Às vezes a gente, de alguma forma, está homogeneizando como todos os lugares tivessem o mesmo risco, desde a praia, o parque, até uma aglomeração noturna, tipo um pancadão. Pelo menos aqui em Campinas tem bastante. E o risco é bastante diferente, né? Então, a gente tratar as diferenças como diferenças também é bastante importante. Agora, André, nesse contato com outros prefeitos, como é que você sentiu essa capacidade de aderir a esses procedimentos, de lidar melhor com a pandemia, partir para uma nova etapa de gestão, na verdade, né? Olha, eu acho que os indicadores que nós propusemos são indicadores bastante simples, mas os prefeitos, eles têm que entender, é muito importante que a gente tem muito dado, né? O Ministério da Saúde pede que sejam alimentados vários bancos de dados, mas o dado, ele tem que gerar informação, a informação tem que gerar ação. Então, o mais importante de tudo, a gente fez um caderno explicando como calcula cada indicador. O mais importante é haver um olhar atento, porque assim, existem muitos mecanismos da gente ir acompanhando a nossa série histórica, como é que está o comportamento da pandemia, mas precisa haver seriedade nesse trabalho, porque eu acho que uma outra coisa da canseira da população é não saber direito por que fecha, que horas fecha, quando vai abrir. Então, acho que essa clareza é muito importante. Existe uma vontade da Frente Nacional de Prefeitos com o Conectar, de inclusive capacitar técnicos dessas prefeituras para essa maior capacidade mesmo de tomada de decisões frente às informações. Acho que isso ainda é um desafio para municípios pequenos, né? Mas é possível fazer sim, e é muito importante que seja feito. Perfeito. Agora, você, como epidemiologista, como é que vê a evolução da pandemia aqui no Brasil? Corremos efetivamente um risco de uma terceira onda, entrada de cepas, agora a gente tem a confirmação de interrupção da produção também pela Fiocruz, estamos na dependência da chegada dos insumos da China. Qual a tua expectativa para os próximos meses? Olha, se a velocidade de vacinação fosse maior que a velocidade de transmissão, eu diria que a chance de terceira onda era pequena. Mas, infelizmente, todos esses problemas logísticos de produção fazem com que a velocidade de vacinação seja bem inferior à capacidade de transmissão do vírus. A gente sabe que quanto mais o vírus circula e mais transmissão existe, maior a chance de novas cepas, novas variantes, que geralmente são mais transmissíveis. Eu acho que existe um risco real de terceira onda. O risco ele está proporcionalmente, diretamente relacionado ao quanto que a gente vai ter vacinado. Infelizmente, deixar o vírus correr solto, como está acontecendo, faz com que realmente venham novas variantes e isso pode mudar toda a história da doença. Se a gente tivesse realmente 100 novas variantes introduzidas e vacinando bem, seria mais tranquilo. Mas com o ritmo que a gente está, a gente espera sim uma terceira onda e precisa estar com a população preparada, precisa se antecipar, precisa tomar medidas proporcionais de forma rápida, preparar a rede hospitalar, porque senão os colapsos vão ocorrer novamente, vai haver falta de oxigênio, porque é inerente, nenhum país do mundo tem capacidade de tanto aporte hospitalar como essa epidemia pede se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo. Perfeito, ouvimos a Andréa von Zuben, que é epidemiologista, diretora do Departamento de Vigilância e Saúde de Campinas, que falava sobre o trabalho conduzido pelo consórcio Conectar, pela Frente Nacional de Prefeitos. Eu agradeço muito as suas informações, Andréa, uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço, estou à disposição. Obrigada.